Então, exemplo. Seguinte exemplo que tem lá no material. Um pesquisador modela a temperatura em T em graus Celsius, tá? Em graus Celsius, em uma certa cidade. Canadense. Uma certa cidade canadense. Entre às 6 horas e às 18 horas. 6 horas da manhã e às 18 horas, usando a função. E daí a função T de T, né? A temperatura com o tempo, 3 menos 1/3 de T menos 4 ao quadrado, tá? Isso para T de 0 a 12. O domínio dessa função é de 0 a 12, tá? Engraçado que ele me deu as 18 aí, mas ela é de 0 a 12. Onde T é o número de hora após 6 horas, tá? Onde T é o número de horas após as 6 horas, tá? Após 6 horas. Item A. Qual é a temperatura média da cidade durante o horário comercial? Das 8 às 16 horas. Às 17 horas. Item B. Em que instante durante o horário comercial, a temperatura é igual à temperatura média calculada no item A, tá? Então, vamos lá. Então, nesse caso, ele diz que o tempo o T é o número de horas após as 6 horas, tá? Então, a contagem dele é esse aqui, ó, ele diz assim: um pesquisador modela a temperatura em graus Celsius em uma certa cidade canadense de 6 às 18 horas. Então, esse 6 aqui é 0, nossa contagem, tá?
E esse 18 menos 6 aqui vai dar 12. Então, para efeito de contagem, para ele não começar de 6 a 18 e começar de 0, então, ele vai começar aqui, ó, que é o início, né? Em vez de marcar 6 horas, ele marca 0, que é o início. Aí vai de 0 a 12. Esse 12 corresponde a 18 horas. E as 6 horas, aqui esse 0 corresponde às 6 horas. Onde ter o número de hora após 6 horas, ó, ele pede qual a temperatura média da cidade durante o horário comercial. O horário comercial é de 8 às 17, então 8 menos 6 aqui vai dar 2, né? 17 menos 6 aqui vai dar 11 horas, olha, de 2 às 11. Depois ele pede em que instante ele quer o T agora durante o horário comercial, que é esse aqui, de 2 às 11, a temperatura da cidade é igual à temperatura média calculada no item A. Então, vamos lá. Então, primeiro aí a gente vai calcular o item A, tá? Então, vamos lá, o item A. No item A, ele pede justamente a temperatura média da cidade nesse horário comercial. Então, significa que aqui 8 horas corresponde a 2, T igual a 2, né? T igual a 2. E às 17 horas corresponde a T igual a 11, tá? Na contagem dele. 17 menos 6 dá 11. E aí, ele quer a temperatura média, né? Então, ele quer o V, né? Que é o V do T de T, que é a temperatura média. Então, vai ser, que eu vou chamar, em vez de V, eu vou chamar aqui, a definição de V de T é a seguinte. V vai ser integral de A a B, F de X, dx, B menos A, né? Nesse caso, eu vou chamar a minha temperatura média de Tm, ó, vai ser igual a integral de quanto? De 2 a 11, né? T de T, dt, e aqui vai ser 11 menos 2. Então, a minha temperatura média vai ser a integral de 2 a 11. Quem é T de T? Ele deu no problema T de T. 3. Então, aqui vai ficar 3 menos 1/3, né? Vezes T menos 4 ao quadrado dt. Essa integral aqui. Sobre 11 menos 2 vai dar 9, né? Isso aqui. Então, vou ter que resolver essa integral no numerador. Essa integral é assim, ó. De 2 a 11, 3 dt, menos 1/3, a integral de 2 a 11, t menos 4 ao quadrado dt. Deixa eu ajeitar aqui esse 3 que ficou feio, esse 1/3. Aqui a primeira integral eu tenho, vai ser 3t, né? Menos 1/3. E essa segunda integral aqui a gente vai usar a regra da função composta. Eu vou chamar isso aqui de u. Aí u vai ser t menos 4. Aí eu vou ter integral de u ao quadrado. Vai ser du dt igual a 1. Logo, du é igual a dt. Aí eu vou ter integral de dt igual a du. Quando t for 2, u vai ser menos 2, ó. Quando t for 11, 11 menos 4, o u vai ser 7. Então, eu vou ter essa integral aqui, ó. U quadrado du de menos 2 a 7, que vai ser u ao cubo sobre 3 de menos 2 a 7, tá? Então, essa integral vai ser, eu vou colocar bem aqui, ó. 1/3 vezes u ao cubo sobre 3 de menos 2 a 7, ok?
E aqui a integral vai ser de 2 a 11. A integral 3 vezes t de 2 a 11 vai ser 3 vezes de 11 menos 2, menos 1/3 aqui, vezes essa integral aqui, ó. 7 ao cubo sobre 3, né? Menos 2 ao cubo sobre 3, isso aqui. Aí, a gente vai ter que bater na calculadora isso aí. Esse resultado é o TM, né? Então, vamos bater na calculadora. Então, vai ficar 3 vezes 11 menos 9 dá 9. 3 vezes 9 menos... vou colocar aqui 1/3. 1 sobre 3. Vou usar desse jeito aqui. Vezes... Aí, abro parêntese. 7 ao cubo, né? 7... Vou colocar... Apagar isso aqui e colocar outra fração. 7 ao cubo. E aqui vai ser 3... menos, ou não é mais, é menos, menos 2 ao cubo, né? Menos 2, de novo uma fração aqui, menos 2 ao cubo, e aqui 3, fecho parêntese bem aqui, vai ser igual a menos 12. Menos 12 é integral sobre 9, né? Porque isso aqui é integral. Menos 12 sobre 9. Dividido por 9 é igual a menos 1,33 graus Celsius, né? Por hora, né? Por hora. Por que tem unidade a temperatura média? Ela tem unidade, olha. Porque isso aqui vai me dar como unidade. Deixa eu ver se vai dar unidade. Não tem unidade. É só temperatura mesmo, só temperatura, tá? É só temperatura, não é por hora. Por quê? Menos 1,33 graus Celsius. Porque se eu olhar aqui para a fórmula... Aqui tem um tempo, né? Esse tempo com esse ΔT, logo vai ficar somente o tempo em graus Celsius, tá? Ó, ΔT com T daqui, ó. Essa diferença aqui é T. 11 menos 2 é T, tá? Ó, isso aqui é ΔT, que é 11 menos 2, que é o intervalo de tempo. Isso aqui, então, não tem unidade, é temperatura mesmo, unidade de temperatura. Então, menos 1,33 graus Celsius. Então, esse foi o item A. Então, vamos agora para o item B. O item B, ele diz o seguinte: em que instante durante o horário comercial a temperatura é igual à temperatura média calculada no item A, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer a fórmula, tá, da temperatura e igualar com a temperatura média. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que achar essa temperatura aí. Então, nesse caso, a gente vai determinar um instante T, ok? Esse instante, ele vai estar entre o horário comercial, que é de 2 a 11, tá? E essa temperatura corresponde a essa temperatura, tá? Desconhecida, ela corresponde à temperatura média que a gente achou, que é menos 4/3, né? Menos 4/3, que é graus Celsius, que é menos 1,33. Então, essa temperatura, ela vai ter que ser igual à média. Então, qual é a fórmula da temperatura? A fórmula da temperatura é T, que vai ser 3 menos 1/3 de T menos 4 ao quadrado, né? Essa temperatura aqui vai ter que ser igual à temperatura média, então eu vou igualar com menos 4/3.
e vou determinar esse instante t aqui, ó. Aí vai ficar menos 1/3 de t menos 4 ao quadrado, menos 4/3, vai para lá menos 3, aí aqui vai ficar, vou multiplicar tudo por menos 1, vai ficar t menos 4 ao quadrado por 3, aí vou multiplicar também por 3 lá, eu vou passar esse 3 aqui, ó, multipliquei tudo por menos 1 e vou passar esse 3, tá dividindo, multiplicando para lá, aí vai ficar aqui, t menos 4 ao quadrado, menos 4, já multipliquei por menos 1, né, não tem mais o menos, ficou tudo positivo, 4 mais 9. 4 mais 9 é 13, então, t menos 4 ao quadrado é igual a 13. Vou tirar aqui do quadrado, vai ficar t menos 4 igual a raiz de 13. Logo, o t vai ser igual a raiz de 13 mais 4. Aí, eu vou bater na calculadora. Então, vai ficar raiz de 13 mais 4. 7,60 aproximadamente, tá? 7,60, ok? Que corresponde aqui, mais ou menos, esse 7,60. Opa, somos mais 6. 7 com 6 vai dar 13 alguma coisa. 13,60, tá? 13 horas e alguns minutos, por volta das 13 horas, tá? Então, esse tempo aqui, 7,60, corresponde a 13 horas e 37 minutos, tá? Mais ou menos.